Jerusalém fervilhava de vida sob o sol escaldante da Judéia. O mercado ecoava com vozes de mercadores, soldados romanos marchavam pelas ruas de pedra e peregrinos subiam em direção ao templo. No meio daquela multidão, uma pergunta parecia atravessar os séculos e chegar até nós. Por que Jesus, o Filho de Deus, viveu apenas 33 anos na terra? Para muitos, essa vida foi curta demais. Para alguns, um fim trágico. Mas e se eu te dissesse que não foi acaso, nem tragédia, mas um plano perfeito escrito desde a criação do mundo? Nos próximos minutos, você vai descobrir o mistério por trás dos 33 anos de Jesus e entender que cada detalhe de sua vida, desde o nascimento até a morte, estava alinhado com as profecias, com os números e com o calendário de Deus. Prepare-se, porque a resposta vai te surpreender e talvez mudar a forma como você enxerga o tempo que Deus te deu. Quando falamos dos 33 anos de Jesus, precisamos começar entendendo por que o seu ministério só começou aos 30. À primeira vista, alguém poderia pensar, por que não mais cedo? Ele já não era o Filho de Deus desde o nascimento. Não poderia ter pregado ainda jovem, com 20 ou até mesmo 25 anos. Mas, na verdade, a Bíblia mostra que havia um tempo exato estabelecido por Deus. Em Números, capítulo 4, está escrito que os levitas, responsáveis pelo serviço sagrado, só podiam iniciar suas funções a partir dos 30 anos. Antes disso, eles não estavam autorizados a ministrar diante do povo, ou seja, o número 30 representava maturidade espiritual e preparo para o serviço. Esse padrão não aparece apenas na lei, mas também nas figuras que apontavam para Cristo. José, por exemplo, tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó e se tornou governador do Egito, salvando milhões da fome. Davi, o rei segundo o coração de Deus, também tinha 30 anos quando foi ungido rei de Israel. E o próprio Ezequiel, o profeta das visões de Deus, começou a receber revelações aos 30 anos. Nada disso é coincidência. Quando Lucas escreve sobre Jesus, ele diz claramente, e Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Lucas 3:23. Isso significa que Cristo não agiu antes da hora. Ele não correu à frente do plano do Pai, mas esperou o tempo perfeito. 3 décadas de silêncio, de trabalho simples como carpinteiro, de vida escondida, para então aparecer diante de Israel no momento certo. E isso nos ensina algo profundo. Jesus mostra que obedecer ao tempo de Deus é tão importante quanto obedecer à sua vontade. Não basta ter chamado, é preciso esperar o tempo exato. Por isso, seus primeiros 30 anos não foram desperdiçados, mas foram anos de preparação, de obediência e de crescimento, até que ele estivesse pronto para a missão que mudaria o mundo. 3 anos. Apenas 3 anos de ministério público. Quando pensamos nisso, pode parecer pouco demais. Afinal, em 3 anos, um ser humano comum mal consegue concluir uma faculdade, construir uma carreira ou estabelecer algo duradouro. Mas Jesus, em apenas 3 anos, realizou obras que transformaram a história para sempre. Nesse curto período, ele percorreu cidades e vilarejos da Galileia e da Judéia. Pregou sobre o reino de Deus como ninguém jamais havia feito, com autoridade e poder. Curou cegos, leprosos, paralíticos, devolveu vida aos mortos, libertou pessoas oprimidas por demônios, acalmou tempestades com uma única palavra. Ele revelou o coração do Pai não apenas em palavras, mas em gestos de compaixão que marcaram cada encontro. E o mais impressionante é que, em 3 anos, ele cumpriu cada profecia que havia sido anunciada sobre o Messias ao longo de séculos. Isaías havia dito que ele viria para proclamar boas novas aos pobres, libertar os cativos e restaurar os quebrantados de coração. E tudo isso aconteceu nesse tempo aparentemente tão breve.
O que parecia pouco, na verdade, foi suficiente para revelar quem ele era, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A grande lição aqui é que não é a quantidade de tempo que define a grandeza de uma vida, mas sim o propósito vivido dentro dela. Jesus não precisou de 40, 50 ou 70 anos de ministério. Ele cumpriu em 3 anos o que nenhum homem poderia realizar em 1000. Isso nos mostra que, quando o propósito de Deus se cumpre, até um curto espaço de tempo pode carregar um peso eterno, e que cada minuto da nossa vida também pode ser usado para algo muito maior do que imaginamos, se estivermos no centro da vontade de Deus. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que nada em sua história foi por acaso, nem mesmo o número de anos que ele viveu. Um dos paralelos mais impressionantes é com o rei Davi, o maior monarca de Israel, e a figura que simbolizava a promessa de um reinado eterno. A Bíblia nos conta, em 2 Samuel 5:4-5, que Davi reinou por 7 anos em Hebron, e depois por 33 anos em Jerusalém, a cidade que se tornaria o coração espiritual de Israel. Agora pense comigo. Jesus é chamado repetidamente nas Escrituras de Filho de Davi. Ele veio da linhagem de Davi e foi reconhecido pelo povo como o herdeiro das promessas feitas a esse rei. Então, será coincidência que Jesus tenha vivido exatamente 33 anos, o mesmo tempo em que Davi reinou em Jerusalém? Não. Isso foi profético. Davi governou a cidade terrena de Sião durante 33 anos. Mas Jesus, o descendente prometido, viveu 33 anos para mostrar que ele não apenas cumpria, mas superava o reinado de Davi. Enquanto Davi reinava com exércitos, guerras e fronteiras, Jesus reinou de uma forma completamente diferente, com autoridade espiritual, com palavras de vida, com milagres e principalmente com o sacrifício da cruz. O trono de Davi estava em Jerusalém, mas o trono de Jesus é eterno, estabelecido nos céus e nos corações. Esse paralelo nos ensina que Jesus não é apenas um sucessor de Davi, mas o verdadeiro rei prometido, o Messias, que inaugurou um reino que não pode ser destruído. Assim como Davi marcou a história de Israel com seus 33 anos de reinado, Jesus marcou a eternidade com os seus 33 anos de vida. E a mensagem é clara. Ele é o Rei dos Reis, o Filho de Davi, que veio estabelecer não um governo passageiro, mas um reinado eterno de justiça, paz e salvação. O número 33 aparece na vida de Jesus não como um detalhe, mas como um sinal profético. Na Bíblia, os números nunca são aleatórios, eles carregam significados espirituais profundos. O número 3, por exemplo, é o número da perfeição divina. Nós vemos isso no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nos 3 dias em que Jesus permaneceu no túmulo antes da ressurreição, nas 3 tentações no deserto e até nas 3 vezes em que ele orou no Getsêmani antes de ser entregue. O 3 sempre aponta para algo completo em Deus. Agora, quando temos o número 33, estamos diante de uma multiplicação desse padrão. É como se a perfeição de Deus fosse elevada ao seu máximo, mostrando plenitude. Não é por acaso que em Gênesis capítulo 1, o nome de Deus, Elohim, aparece exatamente 33 vezes. No capítulo da criação, o número 33 já estava ali, marcado como o selo da obra divina. E quando olhamos para a vida de Jesus, entendemos o paralelo. Ele, o Verbo de Deus, aquele por quem todas as coisas foram criadas, viveu 33 anos para mostrar que estava trazendo uma nova criação, um novo começo através de sua morte e ressurreição. Portanto, morrer aos 33 não foi morrer jovem, foi morrer no auge da plenitude. Foi a assinatura de Deus dizendo: aqui está a obra completa, perfeita e concluída. Esse número simboliza a realeza de Davi, a perfeição da Trindade e a nova criação que começa em Cristo.
Quando Jesus entregou a sua vida, não faltava nada, nem sobrou nada. Estava exatamente no tempo certo, no número certo, na medida certa. O 33 é o número da missão cumprida, da obra perfeita de Deus revelada na história da humanidade. A profecia de Daniel, capítulo 9, é uma das mais impressionantes da Bíblia porque aponta diretamente para o tempo exato da morte de Jesus. Daniel recebeu de Deus a revelação das chamadas 70 semanas. Cada semana, nesse contexto profético, não significa 7 dias, mas 7 anos. Assim, 70 semanas correspondem a 490 anos da história de Israel. Dentro desse período, o anjo Gabriel revelou que viriam acontecimentos decisivos, a vinda do Messias, a confirmação da aliança e, por fim, o fim dos sacrifícios no templo. O texto diz que, na metade da semana, o ungido seria tirado. Ou seja, no meio de um ciclo de 7 anos, o Messias morreria. Se fizermos a contagem a partir do decreto para a reconstrução de Jerusalém, que está em Esdras e Neemias, chegamos exatamente ao período do ministério de Jesus. E foi na metade dessa última semana profética, aproximadamente 3 anos e meio depois de iniciar seu ministério, que ele foi entregue à morte. Isso aconteceu por volta dos seus 33 anos de idade, cumprindo com precisão a palavra que havia sido dada séculos antes ao profeta Daniel. Esse detalhe mostra que a morte de Cristo não foi um acidente, nem uma tragédia inesperada. Pelo contrário, estava cronometrada no relógio profético de Deus. Até mesmo o momento em que o sacrifício seria oferecido estava previsto. A cruz aconteceu no tempo exato, na metade da semana profética, confirmando que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para substituir todos os sacrifícios do templo. Perceba como isso conecta o número 33 com a profecia de Daniel. Ele morreu exatamente quando deveria morrer, no cumprimento da promessa, trazendo redenção eterna. A precisão desse cálculo nos mostra que Deus não erra em seus planos. Tudo tem uma hora determinada e Cristo morreu na plenitude dos tempos, como Paulo diz em Gálatas 4:4. Isso significa que até mesmo a idade de Jesus, 33 anos, já estava dentro da agenda divina. É como se o céu e a terra se unissem para declarar: o Messias cumpriu a missão no tempo marcado, no número marcado, no plano perfeito de Deus. As festas bíblicas de Israel não eram apenas celebrações religiosas. Elas eram sinais proféticos, sombras de eventos que se cumpririam no Messias. Cada ano, o povo de Deus relembrava histórias que apontavam para a redenção. E no caso de Jesus, essas festas se alinharam de forma impressionante com o último ano de sua vida. A Páscoa, por exemplo, celebrava o cordeiro sacrificado no Egito, cuja morte salvou o povo da escravidão. Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, e ele morreu exatamente na hora em que os cordeiros eram sacrificados no templo, cumprindo esse símbolo milenar. Logo após, temos os pães asmos, lembrando que o pão sem fermento simboliza pureza e ausência de pecado. Jesus foi sepultado sem pecado, sem levedura, exatamente nesse período. E depois, a festa das primícias celebra o início da colheita. 3 dias após a crucificação, Jesus ressuscitou, o primeiro a vencer a morte, inaugurando a colheita eterna de vidas salvas. Esse alinhamento mostra que cada detalhe estava planejado, não apenas o ano, mas o dia e a hora. As festas não eram tradições vazias, mas um cronograma divino, ensaios proféticos que apontavam para o cumprimento final em Cristo. Ele não morreu por acaso, mas exatamente quando deveria, como o clímax de séculos de símbolos e promessas. E tudo isso aconteceu dentro do seu 33º ano, mostrando que o tempo de Deus é perfeito e que cada instante da vida de Jesus teve um propósito sagrado.
Quando refletimos sobre os 33 anos de Jesus, percebemos que ele nos deixa uma lição profunda. Não é a quantidade de tempo que determina a grandeza de uma vida, mas a plenitude do propósito cumprido nela. 3 décadas e pouco mais de 3 anos foram suficientes para que o Filho de Deus transformasse a história da humanidade, cumprisse todas as profecias e estabelecesse um reino que não é deste mundo. Cada palavra, cada gesto, cada milagre e cada passo da sua vida foram planejados com precisão divina. E essa reflexão nos leva a um desafio pessoal. O que você está fazendo com o tempo que Deus lhe deu? Jesus mostrou que cada momento importa, que cada escolha conta, e que obedecer ao tempo de Deus é tão essencial quanto obedecer à sua vontade. Assim como ele esperou até os 30 anos para iniciar seu ministério, nós também precisamos reconhecer que há momentos certos para agir, momentos para crescer e momentos para esperar a direção do Senhor. Mas, acima de tudo, Jesus nos ensina sobre o verdadeiro valor da entrega. Ele poderia ter vivido mais, poderia ter feito ainda mais milagres, poderia ter conquistado mais fama ou poder terreno. Mas ele escolheu cumprir exatamente o que o Pai determinou, entregando-se como o Cordeiro perfeito, pagando o preço pelos nossos pecados e inaugurando a vida eterna para todos que creem. A cruz, o túmulo e a ressurreição não foram acidentes da história, mas o clímax de um plano perfeito, cumprido em seu 33º ano. Portanto, a grande mensagem é clara. Não desperdice seu tempo, mas viva para cumprir o propósito que Deus colocou em sua vida. Jesus viveu 33 anos e mudou a eternidade. E você, com os anos que recebeu, pode também deixar uma marca eterna, seguindo-o de coração, obedecendo à sua vontade e abraçando o plano divino. Cada momento conta, e cada vida tem um propósito que só Deus pode revelar e completar. Se você ficou tocado pela história dos 33 anos de Jesus e pelo propósito perfeito da sua vida, reflita. O que você fará com o tempo que Deus te deu? Não espere para seguir a Cristo amanhã ou quando for conveniente. Comece hoje. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para não perder outros conteúdos que revelam o plano de Deus em nossas vidas.